Pensa só, e se existisse um evento capaz de parar o mundo inteiro? Um momento em que cada pessoa, sem exceção, fosse obrigada a olhar para dentro e encarar a própria alma. Pois é, hoje a gente vai fundo nas profecias de Garabandal. Elas falam exatamente disso, de uma intervenção divina, global, chamada o aviso. A gente vai desvendar o que as fontes contam sobre esse fenômeno, como ele aconteceria e, o mais importante, por que ele é visto como algo tão decisivo. Então, como a gente vai organizar essa conversa? Primeiro, vamos lá na origem de tudo, nas aparições. Depois, a gente mergulha de cabeça na profecia do aviso, para entender o que é e qual seria o seu propósito maior. Aí a gente fala sobre essa ideia de uma correção global e de um segundo Pentecostes. E para fechar, a gente vê as orientações bem diretas que as fontes dão sobre como se preparar. Bom, para a gente ter uma noção real da dimensão dessa profecia, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para onde tudo começou. Nossa história começa, então, num vilarejo bem pequeno isolado lá no norte da Espanha. O que as fontes dizem é que entre 1961 e 1965 aconteceu algo bem fora do comum. A Virgem Maria teria aparecido mais de 2.000 vezes para 4 meninas. Dá para imaginar a cena, né? Isso acabou atraindo uma multidão de gente que iam até lá para testemunhar o que era descrito como vários fenômenos místicos. E olha, a coisa foi levada a sério por figuras bem importantes. O famoso Padre Pio e, segundo as fontes, até o Papa Paulo VI teriam dado um selo de autenticidade a essas aparições. A mensagem principal era bem clara. Um chamado urgente para a penitência, para uma mudança de vida, sabe? Visto como uma espécie de continuação direta da mensagem de Fátima. Certo. Agora vamos para o coração da nossa análise. A promessa desse grande evento futuro que ficou conhecido como o aviso. Mas afinal, o que seria o aviso? Olha, segundo as fontes, a ideia não é de um castigo, mas sim de uma correção universal. Imagina um instante em que a consciência de todo mundo no planeta é iluminada, fazendo com que cada um se veja exatamente como Deus veria. Seria, na verdade, um ato de misericórdia, pensado para preparar a humanidade para um milagre ainda maior que viria depois. E aqui é que a coisa fica interessante, com essas características bem específicas. Primeiro, seria um fenômeno universal e simultâneo, algo que daria para ver do lado de fora, no ar, mas que teria um impacto profundo, interno, bem pessoal. A ideia é que ninguém, em lugar nenhum do mundo, conseguiria escapar dessa experiência. E a intensidade disso é descrita como algo quase insuportável. Uma das videntes chegou a falar essa frase forte: seria preferível morrer a suportar por 5 minutos o que nos espera. Isso dá uma ideia do pavor que seria encarar a verdade nua e crua sobre a própria alma, sabe? Sem filtro nenhum. A dor que se descreve não seria física, mas aquela dor avassaladora do arrependimento, da consciência do mal que foi feito. Tá, mas como exatamente essa experiência interna iria se manifestar? Vamos olhar os detalhes. O ponto-chave aqui é que o evento seria o mesmo para todo mundo, mas a experiência de cada um não. Para quem já vive uma vida de fé, a ideia é que seria uma purificação. Para outros, um choque profundo, um chamado para se arrepender. As fontes até sugerem que quem já tem o costume de se autoexaminar poderia sofrer menos. Mas para muita gente, o horror de ficar cara a cara com os próprios pecados seria tão, mas tão forte que poderia até ser fatal. Essa descrição é ótima para a gente entender essa natureza meio paradoxal do aviso. Não é um fogo de verdade que queima a pele. É um fogo interior, uma sensação que sentiria no corpo e na alma e que, segundo a profecia, serviria para purificar, para expor tudo aquilo que não está certo. Mas, qual o objetivo final de um evento tão drástico assim? Bem, as fontes conectam isso a um conceito teológico bem poderoso. O objetivo, então, não seria a condenação, mas a renovação. É como se fosse um reset espiritual para a humanidade inteira. A ideia é que depois dessa experiência, o mundo teria uma chance muito clara de mudar o rumo. O aviso seria, então, o gatilho para uma transformação tão grande que é chamada de Segundo Pentecostes. Essa citação do Padre Gobi, que aparece nos documentos, resume a ideia perfeitamente. Não é o juízo final, mas um pequeno juízo pessoal. Um momento de verdade absoluta, onde cada um se torna o próprio juiz, vendo a vida através da perspectiva divina. Com uma profecia cheia de detalhes assim, claro que as fontes também dão conselhos bem específicos sobre como se preparar, tanto na parte material quanto na espiritual. Então, como tudo isso iria se desenrolar na prática? Este gráfico, que a gente tirou das fontes, tenta organizar várias profecias numa linha do tempo só. Ele propõe uma sequência de sinais que poderiam acontecer antes e depois do aviso.
Vamos dar uma olhada nos pontos principais. A linha do tempo sugere que alguns eventos geopolíticos e até celestiais seriam os precursores. Aí, no dia zero, aconteceria o aviso, descrito aqui como um êxtase universal, e depois, um período de 7 dias de confinamento e oração. A preparação material, de acordo com as fontes, começa pelo básico da sobrevivência. A recomendação é bem clara: estocar alimentos não perecíveis. E a lista é bem específica, pensada para sustentar uma família durante um possível período de isolamento. Já na lista de artigos indispensáveis, a gente tem coisas práticas, como um kit de primeiros socorros, mas também itens bem particulares, como velas bentas, que teriam uma função sobrenatural, e até relógios de corda, porque os aparelhos eletrônicos poderiam simplesmente parar de funcionar. Além dos preparativos físicos, a fonte entra em detalhes sobre remédios sobrenaturais. Isso envolve o uso de objetos religiosos e orações específicas para a proteção contra pragas e doenças que, segundo a profecia, a ciência não teria como curar. E essa mistura de conselhos continua com a medicina natural. Olha que curioso. Ao lado dos remédios de fé, as fontes também recomendam ervas específicas. A erva de São João para quadros mais graves e dores no peito, e o espinheiro, ou pilariteiro, para o cólera, inclusive com instruções bem detalhadas de como preparar. E no fim das contas, nossa análise leva a gente de volta para o ponto principal, né? Porque mais do que listas e cronogramas, a mensagem central de Garabandal parece ser um chamado à preparação interior. A profecia do aviso funciona quase como um espelho e acaba levantando uma questão que vale para todo mundo: se o momento de verdade absoluta estivesse para chegar, como é que alguém prepararia a própria alma?